Olá, vamos para mais uma aula. Pronto, é aqui. Impacto Med tem o intuito de transmitir a vocês novos conhecimentos que eu adquiri e que senti a obrigação de passar isso a vocês. Meu nome é Eduardo, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia. Essa aula eu dei o nome de Mudança de Hábito Alimentar, Ensinamentos Gerais. Por quê? Porque não tem o intuito aqui de substituir uma consulta a um nutricionista e nem a um nutrólogo, ok? Mas são conhecimentos que vêm somar, né? Vocês já ouviram dizer isso aqui, né? Fulano de tal vive enfesado. Literalmente, nós podemos dizer que ele vive cheio de fezes. Vocês vão saber isso logo a seguir. Ou então esse aqui, fulano é medroso, sem vontade, sem ímpeto, depressivo, que diante dos problemas da vida se borram de medo. É literalmente o intestino solto. E mais esse aqui, fulano vive atribulado com suas vísceras sobrecarregadas, que implica com tudo e com todos e provavelmente terminará por ganhar uma bela pedra na vesícula. Esse daqui é o fulano enjoado. Nosso tubo digestivo, que está a razão, feioso na obscuridade abdominal, capaz de produzir puns e cocô, é, na verdade, um cérebro sensível, pensante, emocional, irritável, magoado. Além de ter memória emocional, é capaz de emitir sinais transmissores sutis ao cérebro branquinho e chique lá de cima na cabeça. Então, veja aqui nessa figura que eu já apresentei em aula anterior, que cada porção do intestino tem uma conotação com os órgãos, os outros órgãos, né? Como aqui o coração, aqui o pâncreas, o estômago, né? E aí, está aqui então uma lista deles que vocês poderão ler com mais tranquilidade. O sistema nervoso, olha aqui, por isso o cérebro é considerado hoje como um segundo cérebro, porque ele tem um sistema nervoso muito elaborado, muito bem elaborado. Ele é formado pelos plexos intramurais, juntamente com outros neurônios do trato gastrointestinal. Então, ele é bem complexo. É um segundo cérebro. O corpo, ele é alcalino por excelência, mas suas funções de metabolismo são acidificantes. Isso foi falado em 1932 por Albert Zent. Vamos ver como é que era antes. Antes, dormiam cedo, bebiam água, faziam exercício, expunham-se ao sol, tinham ar puro, alimentavam-se de integrais, faziam 3 refeições ao dia, havia poucos resíduos químicos, cuidavam do meio ambiente e confiavam em Deus. Atualmente, dormimos tarde, bebemos outros líquidos, somos sedentários, fugimos do sol, temos ar poluído, os alimentos são refinados, comemos a toda hora, existem muitos resíduos químicos, destruímos o meio ambiente, abandonamos a Deus. Vamos modificar, então, esse hábito. Aqui eu tenho uma lista. Vamos começar aqui. Beber água alcalina. Bom, água alcalina, aqui no Brasil, se você olhar para o rótulo da água, você vai ver um pH escrito ali no rótulo, e todo pH que é acima de 7 é alcalino. E o primeiro copo em jejum com suco de limão. Então, acima dos 40 anos, é interessante que a gente comece a ajudar o corpo a se alcalinizar. Quanto mais
alcalino, menos problemas atingirão o nosso corpo, como as doenças. Fazer uso de arroz integral, macarrão integral, por quê? Porque existe mais nutrientes. Comer e mastigar frutas no café da manhã, por exemplo, uva. A uva, ela tem que se comer e mastigar tudo, né? A casca, as sementes, ela é boa para o coração, porque existe substância aqui dentro dela que promovem isso. Assim como o morango, maçã auxilia o funcionamento do intestino, porque deixa resíduos. O abacaxi auxilia no emagrecimento. A melancia, a gente está acostumado a comer o vermelho, mas o branco também tem uma substância muito importante que auxilia o bem-estar cardiovascular, coração, veias e vasos arteriais, venosos. E atenção, deve comer a fruta antes de qualquer alimentação. Não ingerir salada de fruta nem suco de fruta, exceto de limão. Aqui é um problema relacionado à quantidade absorvida de frutose. Comer hortaliças e vegetais verdes crus são fontes de cálcio biodisponível, tendo como exemplos o repolho, a couve-flor, a couve, o nabo, o espinafre, entre outros, porque são fontes de magnésio e cálcio. Comer bife de fígado de boi uma vez por semana, pois é rico em vitamina K2, onde a vitamina K2, auxilia na retirada do cálcio das partes moles e encaminha para os ossos. Comer peixe dando preferência para os pequenos, sardinhas como exemplo que é de fonte de cálcio biodisponível. O peixe, quanto mais pequeno, é tido como menos contaminado. Comer carne branca, como, por exemplo, frango grelhado. Pode-se comer carne vermelha, sim, mas deve ser comedida, ok? Fazer uso de suplementos, não é complementos, aqui é suplementos, como Lugol a 5%, vitamina D, cloreto de magnésio PA, magnésio de malato e outros que existem agora no comércio, vitamina K2 e A, coenzima Q10, para quem toma medicamento para baixar o colesterol, acima de 1 ano de tomada, ômega 3 e vitamina B3, que auxilia a baixar os triglicérides. Mas veja, esse item 8 aqui, muito importante, só sob orientação médica, tá? Repito, item 8, só sobre orientação médica. Para fritar, óleo de coco e banha de porco. Para saladas e cozimentos, azeite de oliva extra virgem em vidro escuro importado. Comer 3 ovos cozidos por dia é saudável, se frito só em óleo de coco ou banha de porco. Comer pão sem fermento, manteiga e fazer uso de pasta de dente sem flúor. Então, isso daqui é apenas uma relação que você pode, aos poucos, ir adquirindo, porque mudanças são difíceis, mudanças faz você sofrer um pouco, mas não é impossível, tá certo? Tomar sol 15 minutos no período das 11 às 13 horas. Se não tem tempo, arranja 10 minutos do meio-dia ao meio-dia e 10. Atividades físicas, sempre sob orientação médica ou professor de educação física. Eu costumo atender, muitas vezes, no consultório, pessoas que não tinham problema nas articulações e, ao fazer uma atividade física sem uma orientação, acabam sobrecarregando essas articulações e desencadeando processos dolorosos. Um sono reparador das 9 às 10 da noite, entre 9 e 10 horas da noite, por 8 horas seguidas, é saudável, porque Deus nos deu uma substância, a melatonina, que quando ela inicia a sua fabricação, ser fabricada pelo corpo entre 9 e 10 horas da noite, ela
você acaba tendo um sono reparador, né? E esse sono reparador é importante, por quê? Porque na medida que você estraga o seu corpo durante o dia, Deus nos deu meios de reparar esses danos, e principalmente a nível de DNA, como eu falei em outras aulas atrás. Agora, tome muito cuidado, não faça uso do suplemento de cálcio sem ser necessário. Aqui está a explicação. O cálcio está aqui no intestino, a vitamina D vem, ocorre a absorção dele, vai para o vaso sanguíneo, do vaso sanguíneo vai para as artérias. Agora veja que a vitamina D, na presença da vitamina K2, essa vitamina K2, ela acaba sendo um barquinho onde transporta o cálcio para o osso. E aqui no osso, o cálcio ele tem que ser absorvido. Desculpa, tem que ser, vamos dizer assim, colado no osso, né? E quem faz essa ação é o magnésio, tá certo? Então, é importante, ao tomar cálcio, que também se ingira a vitamina D, a vitamina K2 e o magnésio. Tem um outro componente também, que é a vitamina A, também importante nesse processo aqui, de levar o cálcio para o osso e não para as artérias, ok? Bom, como nós podemos evitar a fermentação, aquela barriga empachada, aquele mal-estar, né? Depois de uma refeição. Então, aqui tem uma dica muito importante. Nesse lado aqui nós temos carne, peixe, ave, ovo, leite. Aqui, batata, massa, arroz, pão, pastel, cereais, açúcar. Aqui no meio, vegetais, legumes e fruta. Bom, quando você ingerir carne, peixe, ave, ovo, leite, junto com vegetais, legumes e frutas, ou quando você ingerir batata, massa, arroz, pão, pastel, cereais, açúcar, junto com vegetais, legumes e frutas, a sua fermentação vai ser zero ou quase zero. Agora, quando você come carne, peixe, ave, ovo ou leite e, do outro lado, batata, massa, arroz, pão, pastel, cereais, açúcar, isso daqui promove fermentação, tá? Aquela barriga inchada, aquela barriga enorme após uma alimentação, né? Então, fique de olho nisso daqui, tá? O ingerir alimentos ou nutrialimentos, hoje há uma grande necessidade de suplementação disso, porque muitas vezes nós temos alimentos e não nutrialimentos, né? A digestão, ela tem que começar na boca, e hoje em dia a gente engole, né, a comida, e uma forma da gente saber se nós estamos mastigando e auxiliando o início da digestão a nível da boca é quando você transforma o que você come sólido em líquido, e aí você engole. Agora, importante tome líquido antes ou pelo menos 2 horas depois de alimentar-se, porque senão você interfere aqui na digestão a nível da boca, ok? A absorção, ela depende da microbiota intestinal, das bactérias boas, né, do intestino e das células íntegras, né, do intestino. Porque se as células não tiverem íntegras, o que que acontece? Acaba passando pelas células, indo para o corpo, o indesejável, né? E essa aqui é uma das causas, né, promotoras de doença autoimune. Aquilo que o Hipócrates falou, tudo começa pelo intestino. Então, o intestino saudável, a razão para você ter um corpo saudável é o intestino funcionando bem, que eu já dei, inclusive, uma aula sobre isso. A utilização, a distribuição e transporte é dependente de inúmeras reações do organismo. E no último slide eu vou mostrar. Não está muito nítido, mas você vai ter uma ideia de
inúmeras reações, né, que ocorrem dentro do organismo e a gente nem sabe, né? Vamos analisar aqui. Chegará um dia que eu estarei cansado, meus ossos serão fracos, minha vontade será de ficar na cama e minha força será pouca, mas todos os dias eu acordo e eu digo, hoje não é esse dia. É uma frase muito esclarecedora, né? Agora, veja, eu dei algumas aulas falando sobre mudança de hábito, né? Mudança de paradigma, mudança do que está programado no subconsciente, né? E vem a calhar aqui essa frase, né? Onde nós devemos fixar que hoje não é esse dia, né? Então, como o doutor Laim Ribeiro disse muito bem, que devemos, sim, envelhecer, mas jovem, ok? E aqui está um cumprimento ao doutor Laí Ribeiro, doutora Lúcia Redondo Cuevas, doutor Oscar Senda e doutor Paulo Linktay, que eu utilizei conhecimentos fornecidos por eles e achei por bem transmiti-lo a vocês assim numa aula rápida, mas que vocês poderão, vai para, tá aqui no YouTube e vocês poderão pausar para ler um pouco melhor, né? E fixar isso, né? Afinal, onde você quer passar a sua última década? Aqui ou aqui? Melhor aqui, né? Tá certo? Então, o que você faz hoje, você terá benefícios ou malefícios no futuro. Ou você vai para cá, ou você vai para cá. Melhor aqui, não é? Difícil não é aceitar novos conhecimentos, e sim deixar os antigos. Por isso, qualquer mudança de hábito dói, né? Dói muito. Mas você deve evitar o que está aqui mostrando nessa figura, a zona do conforto, né? Aqui o sapinho dizendo, você não acha melhor investir na saúde? Que nada, tá bom assim, né? Então, está nas suas mãos aí, como o doutor Laí Ribeiro diz, muito bem, né? Está nas suas mãos virar o jogo, né? Tá certo? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês é que nós estamos acostumados com o doce, que é acidificante, e o salgado, né? Esquecendo do amargo. O amargo é alcalinizante. E ninguém gosta, né, de comprar um chocolate com 75, 80% de cacau, né? Mas ele é alcalinizante e muito bom, muito bem para a saúde, principalmente a saúde do coração. E o Rabi Gabriel Consens, médico, ele falou uma coisa muito verdadeira: estamos em franca decomposição, mas nós podemos mudar isso, né? Depende só da gente. Aqui está, um pouco não nítido, né? Aliás, muito não nítido, mas é para vocês terem ideia as inúmeras reações que ocorrem no corpo e nós não sabemos, né? Tá certo? Nem sentimos, né? E aqui está a fábrica de energia bem aqui no centro, né? O chamado ciclo de Krebs, ok? Bom, ficamos por aqui, uma aula rápida, mas cheia de conteúdo para que vocês absorvam, pratiquem e virem o jogo, tá certo? Até a próxima. É isso, uma aula rápida, mas que vocês poderão adquirir e fixar esses novos conceitos. E se houver necessidade, vocês, por favor, procurem uma nutricionista, um médico, um nutrólogo, né? Para que vocês possam atingir os objetivos que é só um, envelhecer com saúde, ok? Então, até a próxima aula e meu muito obrigado. Bye, bye.